Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Este caminho está carregado de ferramentas para o nosso trabalho ser o melhor possível. Muitos dos instrumentos são feitos por nós, outros são comprados. Nós, quando trazemos propostas musicais, e que podem ser canções, mas também podem ser ambientes sonoros, e as pessoas podem, por instantes, viajar até à sua infância, e a música tem esse poder de evocar sensações nas pessoas. Olá, tudo bem? Olá! O carrinho amarelo, empurrado por Diana e Carlos, viaja por entre os corredores da Unidade de Cuidados Continuados de São Roque. Se há alguma restrição, alguém que não possa receber estímulos, ou que tenhamos que adaptar o nosso repertório para coisas mais calminhas, Ali no Nordeste. Aqui, terça-feira, é dia da música ecoar pelos quartos, corredores, mas também pelo refeitório. A Associação Música nos Hospitais, que é também o nome do projeto, atua em vários hospitais e instituições de solidariedade social. Sem pretensões terapêuticas, o objetivo é humanizar as instituições e melhorar a qualidade de vida dos utentes. Que as pessoas sentem que nós estamos a cantar para elas enquanto pessoa e não enquanto doente. Sim. Está bem. Idealizado pelo professor Vítor Flusser, de Estrasburgo, e trazido para Portugal por Ana Jorge, pediatra e ex-ministra da Saúde, o projeto Música nos Hospitais permite estabelecer uma conexão entre utentes e música. Um suspiro de relaxamento, pequenos movimentos de dança e sorrisos, muitos sorrisos, são apenas alguns dos sinais que revelam o quão necessários e imprescindíveis se tornaram estes momentos. Aquela tristeza que sabes que se encontra em qualquer lugar como este, desaparece por uns dias e aquilo dá uma certa vontade, a pessoa parece que sentir que está lá fora. E então isso torna-nos um bocadinho mais fortes. Todos os sons que dali saem nos lembram qualquer coisa. Repara, aquele arame pendurado daquela garrafa, o som do mar que nos trouxe de água é espetacular. Nós estamos longe do mar. Contornando as adversidades provocadas pela pandemia, o projeto Música nos Hospitais continua a criar proximidade e estabelecer contactos. E não apenas com os utentes. Aquela mulher que eu amo. Nós dizemos que queremos contribuir para a humanização na instituição. E, portanto, todos fazem parte, todos têm que sentir bem. E os profissionais também. Eu estava no quarto algumas vezes, eles passavam lá, entravam um bocadinho lá para dentro e tocavam só para mim. Isso, para mim, enchia-me. É muito bom. E eles fazem falta. Muita falta. É bom que os apoiem. A pequena, quando está a cantar coisas assim mais antigas, e vem para o pé de mim e cantamos as duas. Nós conseguimos perceber em alguns momentos que algo aconteceu que é difícil de explicar, até super mágico. Olha, boa noite a todos e bem-vindos ao quarto episódio da segunda série do Plágio. Hoje temos connosco mais um convidado especial, são sempre especiais, sobretudo para nós, não é? Carlos Martins, bem-vindo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu, é um prazer. É recíproco. Olha, se a meio da conversa eu tratar por Carlitos não há problema, pois não? Está tudo bem, tem para nos chamar Sónia se quiseres.
Posso chamar por desculpa? Sónia, qualquer coisa. Sónia. Estás por tudo. Estou por tudo. Bem, sim, senhor. Olha, e já agora aproveito para cumprimentar também, como habitualmente nos nossos estúdios da Pedrolheira, o jovem agricultor, CEO da Casa de Pasto Augustito, marketeer, multipercussionista dos bandalhos e ainda criador de gado caprino nas horas vagas, Bruno Lemos, a partir do seu pavilhão de multiusos. Como é que estás, Bruno? Estás bem disposto? Estou baralhado, pá, com tanta coisa. Olha, já agora deixa-me aproveitar, porque tu puseste um post no Facebook aqui há uns dias, andas à procura de relotes abandonadas, não é? Olha, correto. Já arranjaste alguma ou queres deixar aqui algum apelo? Queres aproveitar a oportunidade que eu te dou para... Carlitos, tens alguma relota abandonada, aquelas velhas abandonadas que já não queiras, nada? Não Nem abandonada, nem acompanhada, não tenho relotes. Não, eu tenho aí algumas sugestões, mas nada daquilo que eu quero. A relação preço-qualidade tem que ser equilibrada, sabes? É pagar pouco ou nada e uma grande qualidade. Não queres revelar para que é que queres as relotes? É para pôr as cabras? Não quero. Um dia tu convidas-me para o plágio e eu falo do meu projeto de relotes. Ok, está combinado. Sim, senhora. Então vamos aqui já começar a falar aqui com o Carlos, que eu acho que temos aqui muitas histórias engraçadas para falar. Nascido e criado na Marinha, não é? Não sei se nasceste propriamente, mas pelo menos criado foste. Malta, já, na tua geração já ia nascer a Leiria, não é? Depois nasci em Leiria. Mas pronto, criado na Várzea, mesmo ali na orla do Pinhal do Rei, eu hoje vou usar assim uma linguagem mais poética. Já vi. para chegar ao coração do Carlos. Mas tu tens aquilo é mesmo ali pertinho do Pinhal, tu tens essa ligação afetiva e de memórias com o Pinhal? Tenho. Eu e a minha avó paterna, fazíamos, eu e a minha irmã e os meus primos, os meus primos, fazíamos muitas viagens ao Pinhal, íamos às Pinhocas e às vezes íamos a São Pedro a pé. O Pinhal estava ali sempre ao lado, sempre presente. Ias às Pinhocas porque era na Marinha Grande, se fosse fora ias às Pinhas, não é? É às Pinhas, ninguém sabe o que são Pinhocas fora daqui. Olha, mas de facto isto é uma coisa que está aqui bem no fundo do nosso coração, não é? E esta tragédia que agora passou um ano, não é? Tirou-nos um bocado dessa coisa que temos entranhada que é o Pinhal, não é? Passou um ano, não, passou o aniversário. Pois, desculpa, passou o aniversário. Sim. Ok, olha. Carlos, eu vou começar aqui por ler um bocadinho, porque depois também ao longo da conversa também eu gostaria de falar nisso, que é tu também escreves, gostas de escrever, para além de seres músico, gostas de escrever e escreves com alguma regularidade, pelo menos escrevias, agora não sei se ainda escreves. Pronto, escrevias com regularidade no Jornal de Leiria, portanto eu fui-me lá inspirar e tenho aqui uma coisa pequenina que gostava de ler e diz assim: sim, então no outro dia ouvi a Filomena a dizer que afinal já não quer tocar baixo, diz que é uma pessoa polifónica e custa-lhe focar-se só numa ideia. Diz que agora é guitarrista. Não é fácil dizer-lhe que ela toca bué mal guitarra. Diz-lhe tu, curto bué cantar, estás a perceber? Gosto daquela cena de estar em palco e tenho músicas que eu faço. Queres ouvir? As minhas letras são bué autobiográficas. Custa um bocado depois de cantar, mas tento ser sempre sincera. Mas preciso de uma banda que me apoie, que me entenda. A cena que eu quero dizer, sabes? A mensagem é tudo. O que importa é seres tu, entendes? A Filomena é polifónica. Tudo bem, é a cena dela. O caminho que ela tem de fazer, mas fico com pena, entendes-me? Porque é boa baixista. Ela tem de saber o que quer, já tem 26 anos. Carlos, tu começaste mais cedo a perceber aquilo que querias? Não. Aos 26 não sabia. Aos 26 não sabia. E já sabes? Ou isto é uma procura constante daquilo que tu... Eu acho que até certo ponto nunca se sabe totalmente. Mas já sei que agora quero fazer o que estou a fazer. Então vamos a ver o que é que... Né? Não quer dizer que amanhã não possas ter uma ideia um bocado diferente daquilo que... Sim, e é possível que aconteça assim, mas
aos 26 e aos 36, não sabia grande coisa. Ia tocando, bandas e tal, mas não tinha um propósito, não tinha um propósito que eu considerava, ou que eu considerasse útil, ou realmente útil. E agora já não sinto isso, porque encontrei um caminho, encontrei umas coisas interessantes que me preenchem. Claro, eu não quero limitar a coisa a isto, mas quer dizer, fundamentalmente tu és um músico, ou consideras-te... É esse o teu percurso de vida fundamentalmente, não é? É. Apesar das outras coisas todas que nós vamos falar e daquilo que tens. Portanto, tu eras miúdo na várzea, esta coisa da música como é que apareceu? Pá, os meus pais obrigaram. Foi? Sim, mas ainda bem. Foi aos 6, comecei a ter aulas de piano no operário, não é? Como quase todos nós. Portanto, eles achavam que era bom tu teres uma atividade extracurricular, não é? Sim, sim. E se eu tivesse um filho, ou se eu tiver um filho, faço a mesma coisa. Acho que a música, e no meu caso a ginástica também, deve fazer parte como a escola faz. Como a escola faz. Deve ser a mesma coisa. A música é uma das coisas curiosas. No nosso país não é muito normal, mas quando vamos para outros países, o piano, a figura do piano, e outros instrumentos clássicos, mas o piano é uma coisa muito regular nas casas. Nós cá é raro encontrar um piano numa casa de alguém, né? No máximo um órgão, ou um teclado, ou uma coisa, uma coisa assim. Principalmente na nossa terra, não é? Que é uma terra industrial, que tinha outras prioridades, talvez, há uns anos atrás, e essas coisas também levam algum tempo a enraizarem. Essa cultura da música, de não ser só uma coisa de tempos livres ou de lazer, mas fazer parte da vida das pessoas, efetivamente, porque faz. Então tem que ser levada como tal, como a história, como a geografia, como a matemática. A música também existe e faz parte. Mas é engraçado porque eu por acaso no outro dia estava a falar com o Bruno e ele não fazia ideia que o teu primeiro instrumento tinha sido o piano, ele pensava que era a guitarra. Ele ficou surpreendido com isso. Sim, o piano eu tive vários professores e depois a certa altura tive uma grande professora, que foi a Dona Maria do Rosário Fon, que, juntamente com a Paula Coimbra, que não sei se vocês se lembram da Paula Coimbra, o Filipe lembra-se de certeza. Sim, mestrina do cor do Separo Operário, que me responsável pela escola de música, sim. Exatamente, que me ensinaram os maneirismos harmónicos da música, digamos assim, que foi muito importante para toda a minha experiência musical e não só musical, até de vida. Essas duas pessoas foram muito importantes porque meteram-me a ver a música de uma maneira muito minha, muito particular, e eu percebi isso muito cedo, que a música é o que é e tal, e tens que tocar este compositor e aquilo, tens que saber isto, e eu consegui enquadrar aquilo de uma maneira que eu senti muito minha, com umas mnemónicas que eu fui arranjando e que me dão muito jeito hoje para o trabalho que eu faço, então sou muito grato a elas. Mas é assim, apesar de tu teres ido, como dizes, obrigado pelos teus pais, quer dizer, foi um gosto que tu percebeste que tinhas pela música, ou como é que... Quer dizer, normalmente os miúdos quando vão fazer alguma coisa e são obrigados, quer dizer, mais tarde ou mais cedo, acabam se calhar por... Eu não tinha grande enquanto forem obrigados vão, não é? Depois chega a uma altura em que é uma opção, não é? Eu não tinha grande hipótese, mas a certa altura lembro-me que havia alguns professores que eram melhores que outros. Eu era puto, mas achava que alguns eram só mais ou menos, e não ia às aulas de educação musical e não sei o quê, dizia que não ia. Mas aguentei-me até aos 15 no piano, e aos 15 comecei a tocar guitarra sozinho, e tocava guitarra como quem toca um piano, porque aquilo não me dava jeito assim, então eu punha aquilo deitado, tipo pedal steel guitar, e só tocava em 3 cordas. E fazia os acordes, sabia os acordes, já sabia a harmonia, sabia que aquilo havia de ser mais ou menos assim. Depois lá pus a guitarra como ela deve ser tocada e pronto, continuei com a guitarra assim. A guitarra dá muito jeito. O piano é o meu instrumento base e é o instrumento que eu mais gosto de tocar, provavelmente, mas a guitarra dá muito jeito pela sua maleabilidade e pela sua portabilidade, não é? Claro. Andares com o piano atrás seria um bocadinho mais complicado. No entanto, e se calhar depois também à frente vamos falar um bocadinho nisso, quando se fala na parte criativa,
da produção. Quando se está a fazer música, eu já ouvi várias pessoas, autores, que referem muitas vezes que o piano é um dos... que é básico, quer dizer, que é importante saber tocar piano porque dá muito jeito para compor. Yeah. És da mesma opinião? Sou. O piano é um instrumento mais completo. É um instrumento de cordas, é um instrumento de percussão, teclas e está ali tudo à tua frente. Visível, tipo, a parte visual é muito importante para tu perceberes todos os acidentes, o que é o quê, e pá, isso dá-te uma bagagem enorme. Se tu tiveres dos 6 anos até aos 15, como eu tive, em contato com um piano, tens uma bagagem muito diferente do que quem não teve. É inevitável. E depois consegues transpor, entre aspas, isso para outros instrumentos. Porque percebes como é que aquilo funciona, percebes a matemática daquilo, não é? Porque o piano ensina-te de uma maneira muito mais capaz, eu acho, do que a guitarra. A guitarra tem outras manhas, não é? O piano é uma coisa mais in your face. Está ali tudo. E ainda hoje é o instrumento que eu mais gosto de tocar. O piano? Piano. E ainda te perde a tocar piano? Ou... Está aqui ao meu lado. Um portátil. Claro. Olha, já agora deixa-me dizer que nós nesta série, como fazemos sempre referência, estamos a convidar pessoas que, embora sendo maranhenses, estão fora. Tu, no teu caso particular, tu andas fora e dentro, ou seja, estás em Lisboa, estás cá, portanto é a tua vida que é mesmo assim. Mas é uma coisa recente, é só desde julho que isso começou a ser assim, porque para trás há 5 anos que já estou em Lisboa. Claro. E considero-me em Lisboa porque é lá que eu trabalho. Então, claro. Olha, diz-me uma coisa, para a ginástica não foste obrigado, ou também foste obrigado? Fui. Também. Só que tive azar, porque na ginástica eu tinha jeito. Então aquilo depois dava-me ali um entusiasmo diferente. É engraçado que eu lembro-me de alguns nomes, alguns mais velhos que tu, lembra-me do Benita, do Tó Silva, depois o Zé Polido, e lembro-me que eram, sempre que vocês começavam lá a fazer os flic-flacos e os mortais à retaguarda, aquelas coisas todas, havia uma histeria no público feminino que era assim uma coisa... Foi. Deu jeito? Deu jeito, mas eu era muito novinho, era muito Mas ainda andaste há algum tempo, não foi? Foi quase como o piano, foi até aos 15. Aos 15 eu dei o grito de Ipiranga, deram-me uma guitarra e pronto. Acabou-se tudo. Foste ter com o Jorge Palma a Paris e estiveste por lá a tocar. Exato, até aos 18. Sim. Olha, mas tu era nos bombeiros, a ginástica, era na escola? Primeiro era no Império. No Império. Sim. E depois o Tó, se eu me lembro bem, eu era muito novinho, disse que era melhor eu ir para os bombeiros, porque havia outras condições que o Império não oferecia na altura, e depois fui para os bombeiros, até aos 15 anos. Aliás, eu há pouco tempo vi, penso que foi o Zé Polido, acho que foi ele que partilhou umas fotografias, onde tu aparecias, todos muito novinhos. Sim. Ele foi teu professor também, não? Não, o Polido estava lá, o Polido ia lá às vezes, porque eu acho que ele estava já na faculdade, não sei se era no ISEF, não me lembro. Sim, hoje a atual Universidade, exatamente, sim. Faculdade de Universidade. E ele estava lá às vezes, o meu professor era o Armando, e às vezes o Pedro Andrade era como se fosse professor, mais ou menos. Ainda éramos praticamente da mesma idade, acho que é 1 ano ou 2 mais velho do que eu, não me lembro bem. Mas o meu professor era o Armando. E às vezes o Bradingola também. Também me apanhou. Também te apanhou, não? Também apanhaste? Ele apanhou-me uma vez a sair da barra fixa, que eu estava a fazer um gigante. É aquela coisa que dás uma volta. Aquilo não dá cabo das mãos. Dá, e eu saí disparado e ele apanhou-me mesmo, tipo guarda-redes. Agarrou-me pelas calças que eu ia. Correu bem. Olha, tu fizeste o teu percurso de escola aqui na Marinha, não é? A escola primária não faço a mínima ideia onde é que andaste, não sei se já existia a escola da Várzea na altura. Não existia. Provavelmente não, no Engenho talvez. Mas no Engenho. Mas bate certo. Com uma grande professora também, com uma grande pessoa que me marcou toda a minha vida, toda a trajetória da minha vida, que é a Dona Conceição Palmela. Sim. Que me disse a mim, o menino é para cantar. E eu, mas eu, a sério? Sim, foi o que eu perguntei, mas porquê?
Porque o menino é para cantar, tem jeito e canta. Pronto, então nas festas de Natal eu cantava 6 ou 7 músicas. Depois ainda entrava em teatro, depois esquecia-me daquilo tudo, que era muita coisa. Mas ela é que me diz, o menino é para estar em palco, é para cantar. Desde muito cedo que tive, dos 4 anos da primária, estive sempre em palco. Epá, eu não sei se vos acontece, mas é engraçado que nós, por regra, os professores da primária sabemos o nome deles e depois daí para a frente. Opa, tirando alguns também que nos marcam, não é? Mas na altura era o único, ou seja, a professor primária só havia um, quer dizer, chegas depois ao ciclo, tinhas 7 ou 8, é diferente. Não, mas não é muito, não é, acontece com alguma frequência. As pessoas dizerem que houve um professor primário que os marcou, Sim, é uma coisa comum, não é? Isso quer dizer que... Diz, Carlos. Eu acho que, no meu caso, é porque ela era fantástica e ainda hoje mantemos contacto, é uma pessoa que fez parte da minha vida e ainda faz de vez em quando, mais virtual agora, mas ainda faz parte porque ela era uma grande professora e deu-me uma confiança que eu acho que não tinha ou não ia ter se não fosse ela. Confiança em mim próprio, estás a perceber? Então isso é marcante, porque é naquela idade que estás a começar a perceber quem é que és tu perante os outros, não é? Claro. E então é perigoso, porque pode acontecer tudo. E então ela, a imagem e aquela figura dela foi muito marcante para mim, ainda é. Olha, tu depois quando chegaste ao fim do secundário, o que é que decidiste? Não decidi nada. Disseram-me assim, tens que ir para a faculdade. E eu, porquê? Mais uma vez. Exatamente, porque é assim. E eu, está bem, queres ir para onde? Eu, não sei, eu não quero ir. Então, mas tens que ir. Então vou para a publicidade, porque achava que a publicidade era gira, escrever umas frases e pronto, e está bom. Mas eu por acaso tinha aqui, eu tenho ideia que tu andaste no IAD, não? Sim. Andaste, pronto. Sim. Mas não era a tua praia? Ou... Não, de todo. Então era marketing e era números e era economia e gestão. E eu, diabo, o que é que eu queria fazer? Eu fui para lá porque eu não sabia o que é que eu queria fazer. E sabia que não queria ir para o conservatório, porque fui lá ao conservatório e percebi que aquilo tinha umas regras meio estranhas para mim, a nível de criatividade, porque havia uma cadeira que era composição e tu, imagina, tinhas uma frase musical e tinhas que escrever aquilo ou tocar aquilo em polka e depois em valsa, e eu achei que aquilo era um bocadinho quadrado. Eu sabia que não queria ir para o conservatório, porque era a única coisa que me fazia sentido, era ir para uma cena assim que tinha a ver com a música. E o meu pai dizia, então se queres música, é o conservatório. E eu fui lá saber, e depois disse, não quero o conservatório, prefiro tocar como eu quero e não me dizerem que tenho que fazer isto e aquilo. Depois também daquilo dava um bocadinho de trabalho, também percebi. Eu não estava para ir virado. Então, e foste aguentando lá no IAD ou coisa? Pá, fiz 2 anos em 4. Está pior. Agora com o Bolonha, se calhar já acabei aquilo. Já eras mestre. Já sou mestre, exatamente. Tu, de qualquer maneira, depois estudaste som e imagem na ESAD, das Caldas, não é? Sim. Tiraste um curso de produção de som na ETIC, em Lisboa. Sim. Isto já foi posteriormente a estares lá no IAD, não é? ETIC foi logo assim, foi passado 2 anos de sair do IAD e a ESAD já foi em 2005. E foi porquê? Porque um gajo move-se pelo amor, não é? Então eu dei por mim a ir para as Caldas da Rainha, onde comecei a morar, em 2004 ou 2005, acho que 2005. Tu primeiro foste para as Caldas? Eu fui para as Caldas, não era para estudar, era encontrei o amor. Por amor. Nessa altura, pronto, era o que era. E pensei assim, estou aqui, tenho que fazer por amor coisa. Não era por interesse, porque interesse não tinhas nenhum, não era mesmo amor. Exatamente. E depois vi aquele curso e pensei, isto é fixe, eu quero fazer isto. E fui para esse curso e aprendi muito, havia professores, olha, lembro-me destes professores. Lembro-me do professor de som e o professor de... Era uma cadeira que o gajo inventou, ela inventou um nome para a cadeira, que era o José Eduardo Rocha. É um gajo que tem uma banda chamada Plásticos de Lisboa, que é com instrumentos de brincar e faz uma orquestra. É um homem muito culto. Tem uma cabeça muito diferente, mas ensinou muitas coisas e explicou-me o que é o Stravinsky e a música, muitas coisas que eu não sabia que existiam. Ensinou muito, ainda fui a tempo, mesmo já sendo um bocadinho tarde, de aprender essas coisas todas na ESAD. Foi isso.
Mas esta formação já te deu alguma ajuda também para aquilo que fazes hoje e para a atividade que depois foste desenvolvendo enquanto músico? Pá, era Quer mais... dizer, pelo menos se calhar abriu-te horizontes, não é? Não... Foi mais para a parte de produção e de a parte mais técnica, não é? Aquilo era só a imagem. Eu a imagem não queria. Fui uma aula de cinema. Não fui mais... E fotografia fiz por exame e o gajo lá me passou porque teve pena de mim. Mas a produção de som... O objetivo era o som. Sim, pá, e ficar amigo do professor e estás aí... Porque eu, entretanto, comecei a produzir concertos. Então essa parte técnica interessava-me, porque às vezes não havia técnico, tinha que ser eu. E podia telefonar a uma professora e dizer, pá, não sei o que é que isto faz. E era essa proximidade que essa escola tem, é muito fixe. Olha, tu deste a dica, deste-me aí a deixa ideal, porque eu tinha aqui essa questão dos concertos e sobretudo da Cisco, que foi uma associação que tu também foste fundador, não é? Uhum. Podes-nos falar um bocadinho quer sobre a Cisco, quer depois dos espetáculos que tu começaste a produzir? Sim, a Cisco foi uma derivação de uma primeira associação que era completamente ilegal e chamada O Vírus, que era com o Sal e com o Bruno Monteiro. E o Orlando Esperto tinha o espaço, vamos. E nós não sabíamos, mas éramos jovens, então achávamos que aquilo era fazer coisas e pronto. Mas tivemos 2 meses gloriosos, que até o Adolfo Luxúria Canibal lá foi, cineastas foram lá falar dos filmes deles, pá, exposições, aquilo foi uma coisa, sim senhor. Só que depois não estávamos legais, não é? Então a Cisco, e fizemos concertos com o pessoal de Coimbra, aquilo era no... olha, em cima Era no Clube dos Pescadores, não era? No Clube dos Pescadores, precisamente. E tu, pá, estava cheio, com 300 pessoas lá em cima, aquilo parecia que ia cair e parecia mesmo, aquilo tem por cima das modas Lemos, não é? Agora das modas Lemos, agora. Exatamente. E então fizemos lá concertos, surgiu lá o primeiro Remarinha, que era um conceito que foi pensado também antes da Cisco, mas depois continuou na Cisco. E a Cisco foi para legalizar aquilo, já foi só eu e o Bruno Monteiro, éramos só os dois mais ou menos, depois o Mário Nicolau também entrou, mais tarde o Pedro Olívio, mas éramos bastante. Desculpa lá só fazer um parênteses, o Bruno Monteiro também é um marinhense que está fora, não é? É um gajo bom. Mas ele foi meu colega na direção do Operário. Sim. Eu gostei muito de o conhecer. O Bruno é uma pessoa incrível. O Bruno eu conheci-o em 2004 porque eu comecei a produzir concertos sozinho, chamava-se 704, umas bandas, nem me lembro bem quais eram. E o gajo não me conhecia, chegou ao pé de mim e disse assim, eu quero fazer isto contigo, posso? Eu, podes. E pronto. Começámos a fazer os dois. Tão simples quanto isso. Sim, foi. Mas desculpa lá, eu fecho o parênteses porque meti aqui a bucha do Bruno. Tu estavas a falar lá da Cisco. A passagem para a Cisco. Legalizaram a Cisco e... Sim. Pá, e a primeira premissa da associação era dar palco a artistas que nós achávamos bons e que não tinham palco. Essa era a premissa principal do Cisco. Que era mostrar pessoas, mostrar artistas, mostrar projetos, bandas que nós achávamos que deviam ser vistos. E pronto, e tentámos fazer isso. Nós estamos a falar fundamentalmente de música, não é? Sempre. Quase só. Sim, quase só música. Porque pá, era um gajo que gostava. Éramos todos mais ou menos pseudo-músicos. Então... Eu recordo-me inclusivamente de tu fazeres... Aliás, até na altura lançaste o desafio a algumas bandas e os Bandalhos foram uma dessas bandas. A propósito das comemorações oficiais do 25 de Abril, eu penso que isso também foi por intermédio da Cisco, não foi? A Câmara delegou a Cisco. Esse ano foi. Aliás, eu penso que tu organizaste mais que uma vez. Eu organizei mais que uma vez, mas essa acho que foi a única que foi pela Cisco. Que salvo erro, pá, já não me lembro bem. Mas o Estado Sónico também foi, o Mano Monkey também foi. Exatamente. Sim. Lembro mais ou menos. Pá, fazia-se algumas coisas. Só que o meu pai, eu lembro do meu pai dizer: não faças isso que aqui as pessoas não querem cultura. E eu olha, o gajo, vou provar que ele está errado. E eu acho que ele não está assim tão errado. É engraçado tu falares nisso, porque eu tinha aqui uma nota que eu acho que falar de ti também é falar um bocadinho dos teus pais. Sim. Eu lembro-me do teu pai dizer, o Carlitos é um artista.
Mas isso não era uma coisa mas ele boa. não dizia isto. Mas eu também não com essa situação. Não percebi o que disseram, desculpa. Estava a dizer que isso podia não ser uma coisa boa. É um artista. Não, era isso que eu agora ia referir, não era no sentido depreciativo, esse artista, não. Era artista porque ele, de facto, ele olhava, via em ti uma pessoa que amava as artes, pronto, e a música, fundamentalmente, e, portanto, vivias nesse... Pá, normalmente nós costumamos dizer que os artistas são um bocadinho diferentes do comum dos mortais, não é? Sim. Porque têm uma forma de ver as coisas diferente, uma sensibilidade diferente. E eu acho que um ego também diferente. Era nesse sentido que ele falava, penso eu. Ele foi muito importante porque ele não percebia nada porque é que eu estava a virar para aí, mas nunca disse, não vais para aí. Ou seja, ele não entendia e foi no escuro, sabes? Isso é muito... Para uma pessoa como ele, que era muito casmurro e de ideias fixas, ter um filho que vai fazer coisas que ele não entendia porquê, deve ser muito difícil, estás a entender? Então, admiro quando penso que o gajo deixou-me ir para um sítio que ele não sabia para onde é que era. E isso fazia muita confusão. Pois, até ao dia que há uma banda que dá dinheiro e ele, pronto, está tudo bem. Deixa-o ir. Olha, eu lembro-me de uma história, não sei se é verdade ou não, mas eu já ouvi várias vezes, mas tu podes confirmar ou não. É que o teu pai, às vezes, quando no Natal ou assim se davam instrumentos musicais ao pessoal mais novo da família, vocês têm uma família grande, não é? E o teu pai dizia, não dê instrumentos musicais às crianças. Não sei, é possível. Ele é capaz de ter dito isto, se calhar, alguma vez por graça e ficou, não é? Deve ter sido, eu não me lembro disso, mas é possível, é bem possível que tenha acontecido. Olha, e a tua mãe também tem uma excelente voz. Aliás, foi minha colega no coral do Sport Operário Maranhense, depois continuou pelo Coral Encanto, aliás, com a Paula Coimbra, como falaste há pouco. Sei. A maestrina que veio de fora e que... Aliás, é curioso porque o coral do Sport Operário acabou e as pessoas do grupo coral continuaram todas juntas e cotizavam-se para pagar a vinda da maestrina à Marinha. Eu sei isso. Foram para a ordem, salvo erro. Exatamente. É muito bonito. Olha, e a tua mãe também gostas de ouvir cantar ou não? Todos os natais é que tem que acontecer. Vai cantar o seu fadinho e depois é só músicas que eu não conheço e depois ela chateia-se, mas pronto, aquilo acaba sempre por correr bem. E eu gosto de ouvir cantar, a minha mãe canta muito bem. Claro que sim. Olha, eu se calhar íamos aqui despachar serviço, porque temos aqui uma série de coisas. Temos compromissos. Temos aqui alguns compromissos, não é? E eu ia passar aqui à irritação. Tu dizes que te irritam carros que fazem muito barulho e andam muito depressa. Eu não sei se o Bruno quer... Bruno, não queres emprestar a Piaggio? O Bruno tem Piaggio não, mas a Volkswagen, tenho uma Volkswagen Pão de Forma, que não anda depressa, mas barulho é com ela, pá. Não faz para barulho. Mas essa escapa porque é bonita. Pois, tem essa vantagem. Sim. Carlos, fala-nos da tua irritação. Quando me perguntaste isso, eu estava aqui à porta de um rally e eu olho para aquilo e Fónix, já chega, fazem muito barulho, andam muito, acho muito perigoso, acho o rally muito perigoso e acho uma ideia fundamentalmente infantil. Ora, vamos ver quem é que chega ali mais depressa. E agarram em carros, metem para lá dinheiro, coisas, e mecânicos, e depois veem quem é que chega lá mais depressa sem se aleijar. É isto o rally. E faz muito barulho. Os carros parados aqui à porta, parados fazem mais barulho que o meu carro a 150. Ou seja, a tua irritação tem a ver sobretudo com o rally, não é propriamente o facto de os carros andarem depressa, não é uma coisa... Não, mas também não gosto disso. Que às vezes até dá jeito, não é? Sim, ou tu és cumpridor? Não ando depressa, eu. Até o meu carro não anda depressa, mas eu não ando depressa, não gosto de andar depressa. Mas, portanto, está completamente excluído das tuas opções, os rallies estão completamente excluídos. Para já sim, eu acho que não vai acontecer tão depressa. Eu detesto conduzir. Detesto. Aí partindo um bocadinho Preferes ser conduzido? Detesto andar de carro. É isso. Se houvesse teletransporte, isso. Se um gajo pudesse estar não sei onde e aparecer lá, era... O tempo da viagem incomoda. Incomoda. Agora, cada vez menos, que eu acho que um gajo, quando fica mais velho, começa a conseguir controlar os pensamentos de uma maneira até agradável. Portanto, agora cada vez menos.
Pá, mas sim, há dias que não acontece nada, ainda por cima ir para Lisboa todas as semanas, às vezes não queres, não é? Ó Carlos, eu vou aqui partilhar uma parvoíce, que acho que nunca partilhei com ninguém, mas eu, como às vezes as viagens também são um bocadinho monótonas, não é? Uma pessoa, por exemplo, quando ir sozinho para Lisboa, e então eu vou o caminho todo a tentar adiantar-me em termos de memória à estrada que vem a seguir. Ou seja, se eu já tenho o caminho para Lisboa todo memorizado na minha cabeça. Nós, por exemplo, eu vou dar o exemplo, nós vamos aqui para São Pedro e sabemos que há ali uma curva à direita e uma curva à esquerda e não sei o quê, já conhecemos tudo. E eu, quando vou para Lisboa, tenho a mania de ir a fazer isso. Eu sei que é uma parvoíce, mas pronto, ajuda-me a passar o tempo. Podia ser pior. Podia ser pior. Eu pensava que ia fazer os jogos das matrículas ou das cores dos carros, pensei isso. Olha, de qualquer maneira, eu vou só deixar aqui um pequeno apelo, porque eu sei que algumas das pessoas que nos veem gostam de rally e, portanto, abstenham-se de fazer comentários ao gosto do carro. Por mim podem fazer. Não batam muito do Carlos. Não batam muito do Carlos, é isso. Eu digo assim, eu não gosto de dourada e não gosto de rally e há outras coisas que eu não gosto, mas não sou contra nada. Eu não como carne, por exemplo, mas não sou contra as pessoas que comem carne. Eu não gosto de fundamentalismo. O gajo já não está na idade de ser fundamentalista, porque isso é parvo, não é? E com os rallies é igual. Fazem muito barulho, pronto, é um bocado chato, mas fora isso, está tudo. Bruno, tu os rallies não te incomodam, pai não? Ou tu és um homem do campo, estás mais habituado à habitação do trator? Não sou adepto. Nos últimos anos tenho acompanhado um bocadinho mais, até por questões profissionais, por causa do Rafael Cardeira, e tenho aprendido algumas coisas e tentar perceber um bocadinho a lógica, que certamente vai um bocadinho para além daquilo que a Rita estava aqui a dizer, mas para mim também era um bocadinho assim também. Mas partilho claramente esta coisa do ter que andar de carro. Eu é tal e qual como o Carlitos, eu não gosto de conduzir, mas também não gosto que me levem, né? Portanto, ou seja, eu não gosto de andar de carro, ou seja, é um tempo perdido. E hoje não somos obrigados a ouvir aquele rádio, né? Ou seja, podemos pôr um podcast, podemos pôr uma coisa qualquer, portanto, hoje as coisas são diferentes. Podemos ir ouvir o plágio, não é? Podemos ir ouvir o plágio, é isso mesmo. Mas eu também não gosto, cansa-me muito andar de carro. Olha, outra coisa que parece que te irrita um bocado são os grupos de luta contra os preços da gasolina e outros, não é? Irritam-te os grupos de luta ou os motivos da reivindicação? O que é eu sei lá, é assim, neste caso não é propriamente uma irritação. Incomoda-me, é mais... Incomoda-me. Não me irrita porque não me chega a irritar, mas... Provoca-te desconforto. Provoca desconforto, porque ainda por cima estes grupos, depois a maior parte das vezes são financiados. Não sei se vocês se apercebem disso, mas estas coisas das redes sociais são terríveis. A maior parte deles têm dinheiro por trás. Porque se repararem, estamos a falar de grupos de organizações, muitas vezes em Lisboa ou no Porto, e que rapidamente chegam a nós, que estamos na Marinha Grande, não temos ligação nenhuma e nós, entretanto, já fazemos parte do grupo, já somos amigos. Portanto, isto tem a ver com investimentos de marketing digital. Portanto, ou seja, e depois nós somos ali envolvidos. E as primeiras publicações nós eu vi, a primeira era a proposta, era não abastecer no dia X. Pronto, está bem, pois é, porque eu tinha 850 comentários em cima disto, não é? Depois e tal, já não, já agora vamos deixar de abastecer, ou seja, abastecemos na semana A na Repsol, na semana B na Galp, portanto, que é para eles estarem uma semana toda sem faturar. Depois aquilo, outros 850 mil comentários e mais assim. Pronto, é sempre aquela coisa, é um bocadinho frase feita, mas... aliás, uma dessas organizações teve um encontro, não sei se vocês repararam, em Lisboa, havia um encontro em Lisboa, uma manifestação e tal, e aquilo previa-se não sei quantos mil, e acho que apareceram 12 ou 13 pessoas. Porque eles confundiram aquela coisa dos eventos, né? Do Facebook, a malta diz, eu tenho interesse, mas eu no sofá, eu luto por tudo, estás a ver, tipo, eutanásia, tal, casamentos homossexuais, tal, não custa nada aquilo, nós estamos ali no sofá, é só clicar. Ter que levantar o rabo do sofá e ir lutar por alguma coisa, seja ela qual for, não é? É mais difícil, então a malta não apareceu.
Pronto, porque no Facebook, efetivamente, é mais fácil sermos revolucionários. Mas isto aplica-se aos grupos e aplica-se às questões das petições, que é a mesma cosa. Eu não sei se vocês se experimentaram, mas há de experimentar ir ao Facebook e procurar... Às repetições. Há de experimentar ir ao Facebook e colocar manifestação, né? Grupo de manifestações. Aquilo aparece manifestações de tudo e mais alguma coisa. É isso, pronto, ou seja, é como eu estava a dizer, não me irrita, mas incomoda-me um bocado porque ainda por cima é intrusivo, ou seja, eu não pedi nada para acompanhar este tipo de grupos, não estou próximo disto e eles aparecem e eu tive que pôr a opção do Facebook a dizer que não quero e tal, não gosto, para deixar de seguir aquilo, porque aquilo estava sempre a aparecer-me e eu não tenho paciência para isso. É nesse sentido. Carlos, tu viste alguma coisa? Estas questões reivindicativas que muitas vezes não são genuínas e se calhar também um bocadinho potenciadas pelas redes sociais e Eu acho que o Bruno, isso acontece muito, o que o Bruno estava a dizer. Pá, eu vou para eu continuo a ser muito inocente e muito ingênuo. Eu quando olho para estas coisas normalmente nunca vejo maldade. Mas isso é defeito meu, não é? Pois eu não sei, isso eu não sei, porque as causas ou me dizem alguma coisa ou não dizem, mas quando me dizem de uma maneira muito forte, eu vou para a rua. Há causas que... Agora já não tanto porque percebi que às vezes é uma fantochada, não é? E que as pessoas estão ali a resolver algumas falências próprias, emocionais delas próprias, e que depois as coisas ficam assim meio estranhas. Mas lembro-me de ter feito vigílias em Setúbal, no Porto de Setúbal, porque há uma coisa que é escabrosa, que ainda existe, ainda acontece, que é o transporte de animais vivos para vários países, para Israel, acho que era para o Irão também, e são milhares, são tipo, imagina, 15.000 ovelhas num barco, num navio, que viajam 2 semanas ou 3 semanas nos seus próprios excrementos, ficam doentes, chegam lá doentes, ou morrem muitos pelo caminho, e têm que ir vivos por causa do ritual que eles têm que fazer lá. É uma coisa que tem a ver com a religião. Então fui fazer vigílias a Setúbal muitas vezes, porque era uma causa que eu achava que tinha que se ver e tinha que haver muitas pessoas a falar sobre ela. E depois já deixei de ir, mas isso acho que ainda existe, essas vigílias ainda existem, mas percebi também que é muito difícil um grupo fazer a diferença, um grupo pequeno fazer a diferença é muito difícil. Depois percebi que também que um gajo faz aquilo que pode nas conversas que tem e que dando o exemplo, porque há coisas que estão objetivamente mal feitas, quer dizer, tu pôres 15.000 ovelhas num navio que vão naquelas condições, isto é objetivamente mau, quer dizer, não consigo perceber se alguém estiver a favor de uma coisa destas, que é escabroso em todos os sentidos. Então, às vezes dá para encaixar em conversas, encaixas em conversas, como agora. Claro, não, e fizeste bem. Sim. Olha, vamos falar só aqui um bocadinho da escrita, porque tu, conforme referimos há bocadinho, e tu até esclareceste, neste momento já não estás a escrever de forma regular para o Jornal de Leiria, mas durante algum tempo tinhas uma crónica semanal, não era? Não, era uma de 5 em 5 semanas. Ou isso, pronto. De qualquer maneira, e que inclusivamente continuam disponíveis na internet para quem quiser ler, e algumas estão muito bem, algumas não, estão muito bem escritas. Algumas não estão. Tu tens uma escrita, não, tu tens uma escrita própria, isso é um prazer, é uma necessidade, o que é que a escrita representa para ti? Agora, ou isso foi um desafio? Ou... Foi isso. Foi o João Nazário, o diretor do jornal de Leiria. Eu não lembro como é que aconteceu, mas deve ter sido à noite, por isso é que eu não me lembro. Mas ele lá me fez esse desafio e eu queria ver se era capaz. E nas primeiras não sabia ainda se era capaz, mas aquilo depois começou a ficar oleado. E algumas eu acho que estou bem, e gosto delas e dizem coisas que eu quero mesmo que sejam observadas. Mas não é a maior parte. Não sou um grande escritor de crónicas. Mas foi um desafio que me ajudou muito a escrever melhor. Porque é um músculo mesmo. Aquilo que as pessoas dizem, eu percebi que é mesmo verdade. Quanto mais escreve, melhor escreve. E eu agora já não devo saber outra vez. Nada. Já não escrevi há muito tempo. Mas é muito bom conseguires
dizer as coisas de maneira que as pessoas queiram ler. Por exemplo, eu lembro-me que o Chico Fon, que era também uma pessoa muito importante, olha, aqui nesta terra onde eu estou, e para mim era uma referência. E então ouvi-lo dizer que ele comprava o jornal de Leiria para ler as minhas crónicas é maravilhoso, porque o Chico era uma pessoa super culta, inteligentíssima, uma pessoa muito delicada, muito educada, era uma pessoa muito importante para muita gente. Foi importante para muita gente. Então, quando tu escreves coisas e uma pessoa assim gosta de ler, alguma coisa estás a fazer bem. Um desafio foi Nunca fixe. tiveste... De resto, de vez em quando tu também escreves assim algumas coisas no Facebook? Ou... Já há muito tempo que não. Já há muito tempo não o fazes, não é? Mas eu recordo-me de vez em quando de ler algumas coisas que tu escrevias. Nunca pensaste fazer isso de forma independente, ou seja, teres um blog ou uma... Não sentes essa vontade? Não. Canalizas tudo mais para a música, não é? Não, agora nem isso. Vamos a ver. Está bem, mas vamos lá ver. De qualquer maneira, tu aqui a questão da escrita não se fica por essas crónicas que tu escrevias, porque a maior parte das letras das músicas que tu tens feito, que tens composto, as letras são tuas, não é? Penso. São todas. Se calhar a totalidade, pronto. Aliás, há aqui um projeto engraçado que é E se escrevêssemos as canções, não é? Sim. Que isto, o objetivo era despertar a criatividade nas crianças. Podes falar um bocadinho sobre isto? Eu não confesso que não sabia deste projeto. Isso foi muito giro. Isso começou assim. Eu estava nas Caldas da Rainha e por amor? Por amor e não por interesse. E fui... E estava, era um pai 1 da manhã, eu fui comprar tabaco a uma bomba e estava lá uma operação stop, eu tinha bebido, aquilo correu mal, então multa de álcool. Pronto, foi o que foi, uma estupidez, assume-se. O que é que o gajo vai fazer, não é? Então, tiveste que fazer trabalho comunitário. Trabalho comunitário. Fui ao gabinete de reinserção social das Caldas e a senhora que lá estava, nem estava a olhar para mim, estava a escrever qualquer coisa e disse, pois isto normalmente é para arranjar jardins. E eu não tenho formação para arranjar jardins. E ela levantou a cara, então tem formação para quê? Eu, para dar aulas de música. E ela pôs-me ela começou a ficar interessada, já estava a olhar para mim aí, e pôs-me lá num bairro, nas Caldas, que às vezes era meio problemático, e pôs-me lá a dar aulas a miúdos. E eu percebi que não queria dar aulas de música quando já lá estava. Percebi. O que eu quero é que eles saibam que podem fazer música. Então isso surgiu aí em 2005, 2006. Depois fiz isso também em Leiria, em algumas escolas primárias. Fiz isso na Marinha, no Girassol. E percebi que isso era... Percebi que tu vês os olhos de um miúdo que acha que não sabe fazer nada, que não tem jeito para nada, alguns têm famílias completamente estruturadas, e depois vês os olhos deles a perceberem que conseguem fazer alguma coisa no fim do processo, é maravilhoso, e para a autoconfiança deles deve ser também muito importante. Então eu comecei a fazer isso com outra seriedade, depois levei para o Colégio Sagrado Coração de Maria em Lisboa, também foi com sucesso, e depois fiz uma residência na Casa Fernando Pessoa em Lisboa, também com esse projeto. Foram 5 dias esgotantes, porque está 5 dias fechado numa sala com 13 putos. É pá, todo o dia, estás a ver? Nunca me tinha acontecido. Se calhar por isso é que eu não tenho filhos, mas pronto, aquilo foi muito importante nesse sentido, que era estimular a criatividade nos miúdos, porque eles achavam que não eram capazes. Então o que eu fazia, às vezes, era, que nunca havia assim um método igual, mas às vezes o que eu fazia é, primeiro vamos escolher um tema, vamos escrever sobre esse tema, sem ser em poema, primeiro vamos escrever em prosa e tal, vamos juntar todos, arranjar a maneira de que todos participassem numa canção, ou então um miúdo podia fazer uma canção, era dependendo. E depois, quando, imagina, uma turma escrevia uma letra, já estava feita, já estava arranjadinha e tal, por todos, e depois fala, então, professor, agora não temos música. Mas vamos ter, anda cá. O mais reguila, tinha que escolher esse. Então tu vens aqui e vais gritar a nossa música. O nosso poema vai ser gritado por ti. E o gajo todo contente. Normalmente era um puto todo contente. Toda a turma olhar para ele e ele a gritar, que é o que ele normalmente faz, já. Então, quando o gajo começa a gritar, dá um tom. E eu com a guitarra vou lá. Então, olha, estás a ver? Isto aconteceu uma vez, eu ficava, olha isto.
e depois vai continuar a gritar, depois ia fazendo outra coisa, e eu ia atrás dele, estás a ver? E a música ia-se fazendo assim, e depois também os encaminhava para ser uma coisa mais ou menos audível, senão também ficava chato. Mas aquilo era feito por eles e eles é que escolhiam tudo, os instrumentos, tudo era escolhido por eles. Depois fazíamos um videoclipe, no fim, também era escrito por eles, o guião. Isso foi muito giro. Dá muito trabalho, mas é muito giro. Olha, outra coisa que se calhar também te deu algum prazer, ou bastante prazer, foi seres regente, maestro, no coro da Universidade Sénior da Marinha, nos projetos Vida Sénior, não é? Sim, isso foi maravilhoso. Maravilhoso. Não interessava tanto a música, interessava aquela comunhão, sabes? E das pessoas se juntarem à volta de uma canção. É mais ou menos isso. Porque não ias ter ali tecnicamente uma coisa muito, muito pomposa, porque não dava. Né? E a certa altura também as pessoas com aquela idade ficam muito cómicas e já não têm filtros, aquilo sai. É como os adolescentes, né? Aquilo sai o que sai. Então eu às vezes tinha que controlar ali algumas coisas. Mas era giro e fomos tocar a vários sítios aqui na zona, e mais ou menos aqui na zona, Alcobaça, Benedita, acho eu, e outros palcos. E fiz muitos amigos e muitas amigas lá. Como é que te tratavam por maestro? Sim, professor. Professor. Sim. Era professor. Aliás, eu penso que agora fizeste-me lembrar que o hino da Tertúlia dos Anos de Ouro também é teu, não é? Já não me lembro se foi eu que fiz. Ou se musicaste. Não, a letra não fui eu. Mas eu tenho ideia que a música fiz a música. Tu que fizeste. Fui eu, porque quando a música foi apresentada, eu fui lá ao ensaio e aquilo estava mal. E eu tive que dizer ao gajo, que eu não lembro quem é, disse, não, essa parte não é menor, é maior. Era um acorde que ele tinha interpretado mal. Portanto, sim, foi a música que eu fui, já não me lembrava disso. Não propriamente projetos musicais, mas tu lembras-te a primeira vez que tocaste assim em público, ou a tua primeira banda? A primeira banda, sim. A primeira vez que toquei em público foi no Operário. Que era puta nos saraus nas mostras, não é? De mostrar trabalho no final do ano. Nas audições. Nas audições, é isso que eu queria. Não, mas eu estou a dizer assim de modo próprio, ou seja, tu a tocas as músicas que te aprecia como eu tinha uma artista. Tinha uma banda chamada Processo 13, que era com o Cláudio Garcia, que trabalha no Jornal de Leiria, que era com o Paulo Menezes, era com o Hugo Simões e era com o João Tropa, nós chamamos de João Tropa. E éramos muito crianças, mas gostávamos de Joy Division, gostávamos de coisas assim meio dark. A primeira vez que tocámos ao vivo foi com os instrumentos de uma banda chamada Teen in the Top Ten, no Senobar. Não sabíamos nada. Aquilo tinha sido Estado Sónico e Teen in the Top Ten. E no final nós perguntávamos se podíamos tocar com os instrumentos deles. E eles são das Caldas da Rainha. E eles disseram, claro. E eu dou por mim com a guitarra do João Paulo Feliciano na mão, toda desafinada, ou seja, afinada de outra forma, porque ele afinava aquilo de outra maneira. Sim, e eu ainda não sabia tocar, mas aquilo foi um desastre, mas foi muito giro. Foi muito giro. Não tinhas noção que era tão mau, porque és puto, não? Tens 16 anos, acho que 16 anos, então estavas em palco. A primeira vez foi no Senobar com os instrumentos do Teen in the Top Ten. Mas quer dizer, tu ao longo do tempo foste tocando assim em vários formatos. Lembro-me de tocares com a tua prima, com a Raquel. Sim. Biscoito Interrompido. Sim. Zé Pedro dos Chutes. Esse é o Biscoito Interrompido. Mudaram o nome. A coisa mas é mais uma carrada de nomes pelo meio, tenho a certeza. Era Pool, era Ease, era... Isso são o quê? Uma espécie de heterónimos? Isso é tipo Fernando Pessoa, não é? É pá, sei lá. Um gajo sabe lá o que é que está a fazer naquela altura. Vais andando, a ver se não te cais e não te alejas. Mas nessa altura, nesses projetos, digamos assim, vou-lhe chamar projetos só para ter nome, tu aí já compunhas as tuas músicas e, portanto, tocavas sobretudo aquilo que era teu, não é? Na primeira banda de todas, não. Mas nas outras todas, sim. Era em conjunto, quase todas as bandas eram em conjunto, mas eu escrevia muitas das letras e as músicas também. Tens ideia quantas músicas já compuseste? Não faço a mínima ideia.
Boas? Nenhuma. Não, eu não estou a pedir que faças a contabilidade. Eu estou a perguntar se tu tens a noção em termos de grandeza daquilo que já fizeste. Não faço ideia, mesmo. Olha, eu já agora deixa-me aproveitar para te perguntar como é que é o teu processo criativo. Eu pergunto isso por curiosidade pura e dura, porque eu de vez em quando também tenho a mania que faço assim umas coisas e eu tenho uma forma muito manhosa de fazer as coisas. Eu só me saio em coisas quando não posso fazer nada, ou quando estou a tomar banho e não há canetas, ou quando estou a conduzir e não posso fazer nada. Só me saem coisas interessantes quando não posso fazê-las, não posso executá-las. E depois quando já posso, se calhar não é assim tão fixe, se calhar não é assim tão interessante. Mas dá-me aquela pica do primeiro cena de epá, isto é giro, isto pode ter aqui qualquer coisa, é sempre quando não posso executar. E começas com a música ou com a letra? É tudo ao mesmo tempo, não sei como é que isso acontece. Sai tudo do jorro. Pá, eu acho que vais para um sítio que não sabes bem onde é que estás, porque estás muito comprometido com aquilo. O tempo passa de uma maneira diferente, não há telefone, tipo, fica tudo muito diferente. E depois, de repente, existe um projeto, um produto, não é? Artístico. E não sei muito, acho que é mais ou menos ao mesmo tempo. Deve ser. Isso tem a ver com o estado de espírito, com emoções, ou com uma história que se quer contar? Ou... Eu acho que é isso. Eu acho que é, no meu caso, é uma coisa que era muito de ego. Queria ser visto e percebi a certa altura que isso não era uma boa razão para fazer música. E uma boa razão para fazer música é quando tens alguma coisa para dizer, de facto, seja o que for, não é preciso ser intervenção, não é preciso ser político. É uma coisa que tu achas que é importante, que o mundo precisa de ouvir, ou que tu achas que o mundo precisa de ouvir. E não era essa a minha motivação. A minha motivação era ser visto. Depois esqueci-me de... Pá, não me lembrei mais de fazer música, porque não tinha... Quando tiver alguma coisa para dizer, eu faço. Isso aconteceu-me, por exemplo, eu faço parte da Associação Música nos Hospitais. Precisavam de uma música para vender aquela ideia do IRS à consignação. Sim. Pá, eu já não escrevia música há algum tempo. E disseram mais 10 da manhã, pá, precisamos de fazer uma cena, não sei o quê, temos que pensar nisto. Eu ao meio-dia tinha a música feita. Porque era uma motivação boa. E era um objetivo bom. Fundamentalmente bom. Então, quando é preciso, sai. Estás a ver? Mas fazer alguma coisa por encomenda deve ser terrível. Eu não imagino, mas... Já fiz algumas. E pá, não sabe bem. Sabe aquela comida vegan. Sim, sabe muito bem. Sabe aquela comida que não é carne nem é peixe, sabes? Não, estás ali, não sabes bem onde é que estás. Mas já fiz alguma. Não gosto. Olha, o teu grupo, no fundo, que acabou por ter, se calhar, mais talvez sucesso e visibilidade, acabou por ser o Caruma, não é? Eu confesso-te que gostei e gosto bastante. Cheguei a ver-vos algumas vezes. Eu lembro-me. Tenho pena. Aliás, até em... Fizeste uma pergunta. Como? Fizeste uma pergunta em relação a uma música. Eu lembro-me, no fim do concerto, vieste ter comigo. Olá, 30 caixões. Porquê que eu posso falar de caixões numa música? Não sei se respondi isso, não. Não me recordo. Foi. É uma música chamada 30 caixões. É, porque é aquela ideia de tenho dinheiro para 30 caixões, mas só preciso de um, quer dizer, há aquelas pessoas que amelham a vida inteira. A ideia era essa. Eu acho que na altura até falámos sobre isso, já não me lembro bem. É possível. Mas os Caruma, eu não sei se acabaram ou estão no limbo. Pá, acho que acabou, quer dizer, não sei. Tens que perguntar a cada um. Eu acho que, eu não sei se, eu penso que o Bruno também gostava e às vezes até falávamos sobre isso, que era, porque é que este tipo de projetos que até têm alguma consistência, qualidade, gosto, sensibilidade, bons músicos reconhecidos. Porque é que estas coisas não andam, não ocupam o espaço, não é? Eu acho que não tem assim tanta qualidade quanto isso, e quanto mais tempo Mas passa, estás a dizer isso genuinamente genuinamente. ou em resultado daquilo que aconteceu?
Não, o primeiro álbum deu e tocámos em todo o país, até fomos a Praga, vê lá, e foi bom. Só não era bom, até porque por aquela razão que eu te disse, a minha motivação era ser visto, porque por outras razões que agora, se fosse uma terapeuta, eu dizia-te, mas como não és, essas razões não vêm para aqui. Ficávamos mais baratos, Carlitos. Pois ficava, mas se calhar não resultava tão bem. Não sei, se calhar resultava, se calhar, não sabemos. E então não achava aquilo muito bom. E a cena de ser músicos reconhecidos, as pessoas não querem saber se os músicos são reconhecidos ou não. As pessoas gostam ou não gostam. Sim, mas validam naquela perspectiva que olhas para o palco e vês pessoas que já têm um percurso, validam, né? Porque à partida há de ser qualquer coisa boa, não é? Se chegarem ali 4 ou 5 músicos, tu não conheces lado nenhum e provavelmente não tens história nenhuma na música, tu até isso questionas antes de ouvir a música, muitas vezes. Sim, nesse sentido. É possível, mas se não tens música, esquece. Sim, podem olhar para ti assim, primeiro, sim. Mas se não tens nada para entregar, não existes. E nós tivemos sorte que havia uma música que nem sequer estava para entrar no álbum, mas depois entrou, que, aliás, houve 2 músicas que bateram bem, tipo, foram muito bem aceitos. E foi à pala dessas 2 músicas que conseguimos tocar. A Nossa Senhora do Cis era uma delas, não? Era essa. E depois uma chamada Coitadinha, que as pessoas achavam piada aquilo. Era uma figura, uma personagem que eu lá inventei e pronto, e à pala dessas 2 músicas. Até na música as histórias são importantes, não é? Ou seja, uma música que seja uma história contada, normalmente funciona muito melhor do que um poema não tenha esta história contada, ou seja, que seja uma coisa menos objetiva. Sim, eu acho que sim. E é difícil fazer. Aliás, tu no próprio projeto do antigo Zé Pedro dos Chutos, também acontece isso, ou seja, as músicas que são mais faladas e mais cantadas são as que têm a história, uma personagem, uma história, um acontecimento, são as que funcionam melhor. Sim, eu acho que as pessoas acabam por se identificar. Coisas que têm piada aqui e ali, mas depois também deixam de ter piada rapidamente, porque como uma andota dita 3 ou 4, 5 vezes, deixa de ter piada. Para nós é bom, nós ainda este verão tocámos, já não tocávamos há muito tempo, mas este verão tocámos porque já estávamos todos com saudades uns dos outros. Bebemos uns copos para cima do palco, como vocês fazem, é divertido, uma pessoa diverte-se ali com aquela malta, e é mais isso do que outra coisa qualquer. As músicas já quase que são um acessório, né? E a parte musical, a parte técnica também é quase um acessório. A ficha é estar lá com eles, com a malta, e usar a música como plataforma de comunhão. Sim, mas também gostas com certeza que as pessoas apreciem a tua música. E assim, eu devo dizer que eu não acredito em ti, porque apesar de tu estares a dizer isso, que as coisas eram más e não sei o quê, eu não acredito porque eu gostava. E portanto, e se as coisas me diziam alguma coisa, para mim é porque faz sentido. Para mim é porque faz sentido. Desculpa ter que ser eu a dizer que tens mau gosto, Filipe. Isso já é há muito tempo, isso não é agora. Estou a brincar. O que eu estou a dizer é da motivação. De facto, a motivação não é que eu acho que seja mais essencial. É uma motivação infantil. Muitas vezes as músicas eram para encher, não era nada muito importante. Não é? As coisas que eu pensava eram para mim muito mais importantes do que aquilo que eu entregava. Então eu não estava a ser mais ou menos dissonante com aquilo que eu pensava e depois com aquilo que eu entregava. Era meio palhacinho, às vezes, e depois as coisas que eu pensava não se adequavam a esse tipo de energia. Era confuso, eu sou uma pessoa um bocadinho confusa. Felizmente as pessoas que te ouvem são um bocadinho mais simples e portanto não complicam tanto. Eu acho que isso... Não, porque eu lembro-me de vocês tocarem... Aliás, lembro-me de vocês irem à Antena 1 com o... Como é que ele se chama? O Carvalheda, não é? O Armando Carvalheda. Aliás, eu acho que vocês até foram lá mais de uma vez, ou não? Fomos 2 vezes. 2 vezes, exatamente. E eu acho que a música tinha tudo para... Aliás, eu vejo outras coisas que ficam a quilómetros de distância e têm para aí uma projeção dos diabos. Mas pronto. Tu estavas a ser pouco honesto, não é? Portanto, estavas a fazer aquilo só para encher e, portanto, enganaste-me a mim e mais a uns quantos incautos. Exatamente. Peço imensa desculpa. Não volta a acontecer. Passemos à frente. Mas olha, de qualquer maneira, eu vou ler aqui um parágrafo de mais uma das tuas crónicas do Jornal de Leiria, porque eu achei piada a isto.
E diz assim: ainda é prática corrente os músicos receberem convites para animar o pessoal de borla. Independente de como queremos tratar os artistas neste país, músicos no caso, isso será dificilmente aceitável, a não ser que admitamos que a música não é relevante para a qualidade de vida das pessoas, que o entretenimento e ou evolução artística não significa muito nas nossas existências e que os artistas não o podem ser exclusivamente. Tu focas aqui uma série de questões que nós artistas, nós músicos amadores, que é o meu caso e do Bruno, amadores no sentido de amar a música e de nos encontrarmos às vezes à volta de uma garrafa de vinho para cantar, não é? Ou para tocar, mas tu de facto falas aqui de várias coisas que são importantes. E uma delas tem a ver precisamente com outra coisa que já falávamos aqui, quando disseste que o teu pai disse tudo bem quando havia um projeto que dava dinheiro, não é? Um projeto musical. Pronto. Mas a verdade é que viver como artista, e isto é quase um lugar comum, a gente, ser artista em Portugal é quase... é complicado, quer dizer, sobreviver. É complicado, porque as pessoas não acham que é um bem essencial. E acham que é o... Isso é uma conversa muito, muito grande, não é? Porque, entretanto, a música não é um produto cultural, mas é um produto de entretenimento só. Tu vais a ver, e hoje, a música de intervenção é um género. E isso não faz sentido. Mas a intervenção tinha coisas para dizer que eram precisas que chegassem às pessoas. E não é um género como hoje aparece nas lojas de música. Música de intervenção, música pop... Isso está tudo vulgarizado, está tudo catalogado, obrigado. E então perde a força que tem que ter, que é a parte cultural, não é? Percebemos quem somos e quem é que fomos e quem é que vamos ser, passa muito por aí, não é? E se for uma cultura do entretenimento, fica tudo muito, muito pequeno, muito pouquinho, não é? E depois os artistas, o que é que fazem? Os que querem mesmo ser artistas, vendem-se. Ou então são muito bons, mas isso são um ou dois. Os que querem mesmo ser artistas, vendem-se. Os que não estão para aí virados, fazem outras coisas. Que é o meu caso. Mas mesmo esta coisa de não se valorizar aquilo que os artistas fazem no sentido de não pagar o preço justo daquilo que fazem, porque nós às vezes também somos um bocadinho preconceituosos em relação a isto. E eu parece-me que aqui neste parágrafo também vais nesse sentido, ou seja, que é aquela coisa da borlazinha. Talvez cá tocar umas coisinhas e não sei o quê, quer dizer. Mas isto, quer dizer, não deveria de facto ser assim, não é? Não, porque desvaloriza. Exato. E as pessoas acreditam nisso e depois os músicos fazem... Os músicos também têm culpa, porque os músicos vão por tudo e meia, porque, não se orientam, não se organizam, vão por tudo e meia e estragam o mercado. Não é? Acredito, mas muitas vezes porque se misturam com aquilo que estavas a dizer, ou seja, eu e o Filipe, como estávamos a dizer, nos encontramos e temos prazer por nos encontrar e prazer em tocar. Mas gastamos dinheiro, com instrumentos, quer dizer, dinheiro mas não seja, estou a falar-se até só nessa parte do investimento. Apesar da pouca formação, há também investimento na formação, há investimento no equipamento, há investimento no tempo para preparar um concerto de 40 minutos. Por ti, caro amigo. Hã? Pouca formação fala por ti, caro amigo. Pois é isso, eu tenho pouca, eu não tenho os anos todos o Carlitos, né? Tenho bastantes menos. Mas isto, ou seja, nós somos misturados com os tais artistas que querem e fazem sentido viver da música. E nós acabamos por naturalmente tocar, simplesmente. Ou seja, nós queremos queremos tocar. Portanto, e queremos entreter um bocadinho e tal. Isso e somos não tem mal nenhum. Não tem mal, mas é como tu dizes, e bem, que quem está do outro lado do palco não consegue fazer essa distinção. Ou seja, sei lá, para eles, pegando aqui nos dois exemplos que cá estamos, ou seja, para eles convidar os bandalhos, que é puro entretenimento, e convidar os carumba, que tem alguma componente artística e de músicas próprias, etc., é a mesma coisa. Portanto, né? Ou seja, quem está a ouvir, percebes de uma banda, quem é que há de ser? Não consegue...
É aquela história das associações que querem fazer. Vamos fazer um concerto, mas qual banda? Não interessa, uma banda. O que interessa é que vamos fazer um concerto. É um bocado isso, Se conhece alguém e tal, se está disponível, se leva pouco. Exato. É muito chato porque desvaloriza uma coisa que é muito importante, não é? Vocês entendem que é muito importante. A cultura de um país é um país. Quer dizer, e se tu desvalorizas isso em prol de coisas que aparecem na televisão e na rádio, não se consegue ouvir rádio hoje em dia. É muito raro. Por isso é que os podcasts, né? Por isso é que eu não consigo ouvir rádio, não é possível. Não, é tudo igual, e as televisões também é tudo igual, até às vezes ao minuto aquilo é os anúncios tudo no mesmo sítio, é tudo igual. Então é uma chatice, e não sabemos o que é que andamos aqui a fazer. Carlitos, mas eu se calhar aproveitava e despachávamos já aqui os pelouros, até porque o teu é o pelouro da programação cultural, portanto tem tudo a ver, não é? Aliás, eu tinha pensado aqui nesta altura desafiar-te para falares um bocadinho sobre a tua visão da cultura e para falares de facto desta coisa, desta coisa que se mistura muito, que é a cultura e o entretenimento e que gera aqui uma série de às vezes até de mal-entendidos e de alguma entropia até. Tu neste pelouro, qual é o teu objetivo? O teu programa eleitoral. Eu para já respondi a essa pergunta assim. Pelouro não sei, talvez programador cultural, vamos com calma, porque eu não tenho autoridade na matéria. Não sei. Sabes que nós aqui podemos escolher o pelouro que quisermos, até pode ser o pelouro das bolas de sabão. Aqui tudo é possível. Há espaço para tudo. Programador cultural é uma coisa que eu gostava de fazer, porque, mais uma vez, voltamos à Cisco, e acho que há pessoas que têm muito valor e não são apreciadas, não são vistas, e merecem ser vistas, porque merecem ser vistas, reconhecidas, e as outras pessoas merecem vê-las e ouvi-las, porque ganham com isso. Vão saber mais coisas, vão ficar mais informadas. Então é um win-win. Estás a ver? Carlos, e não ias cair na tentação de ser um programador que ias convidar quem tu gostas? Claro, é uma coisa que... não é tentação. Não faço serviço público, faço o melhor que tenho. Estás a ver? Eu percebo isso, mas depois não é ou seja, tu a fazeres isso não é a mesma pessoa que pode estar a criticar um outro programador cultural porque está a pôr aquilo que gosta e que não vai ao encontro. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, porque nós muitas vezes dizemos, aquele gajo convidou aquela gente porque é o que ele gosta, e eu não gosto nada daquilo. Mas se eu fosse para lá, provavelmente fazia a mesma coisa, né? Ou seja, convidar quem eu gosto. Sim. O programador não tem que ser mais que isto, não tem que ser um misto dos tais entregáveis, que seja possível chegar a toda a gente com coisas de qualidade, ou seja, não estamos a falar de coisas sem qualidade, mas coisas com alguma qualidade. Eu acho que um programador tem que saber a responsabilidade que acarreta ser um programador cultural, que vai pôr pessoas em cima de um palco e depois essas pessoas vão espalhar informação de várias maneiras para muita gente. Então um programador tem que saber a responsabilidade, como as televisões deviam saber e ter consciência da responsabilidade que têm no país. E então, acho que sim, mas ouve lá, tu não vais... Um programador cultural, se fizer serviço público, faz o quê? Uma semana faz música popular, noutra semana faz rock. O que é isso? Isso é bizarro. Acho que tem que haver uma identidade. É melhor haver uma identidade, mesmo que sejam coisas que são... Algum fio condutor, não é? Sim, tem que haver uma identidade daquela programação, ou daquela equipa de programação cultural. E é preferível isso do que estar a agradar a todos, uma vez um, depois outra vez outro. Eu acho que não deve ser assim. Acho que as pessoas devem ser informadas, os programadores devem ser informados do que é que existe, porque é que existe, tentar falar com os artistas para saber as suas motivações e depois perceber se essas pessoas é para virem à Terra para apregoarem o que sentem e o que vivem ou não. E o programador é isso, escolhe, não é? E acha que aquilo é importante, tem a ver com estas pessoas, que se calhar é importante que as pessoas conheçam aquela informação e aqueles outros projetos não tanto. É uma escolha e é sempre subjetivo. Agora, fazer serviço público e de diversidade pela diversidade, para mim está errado. Bruno, vamos ao teu pelouro, que é o pelouro das rotundas. Pois é. Queres uma rotunda para Picassinos? Já existe. Já existe. Já enfrentaste. Já existe. Olha, e os pés pelas mãos agora.
Mas fizer espaço. Mas pronto, vimos na comer é outra dimensão. A nossa retunda é a escola primária. Pois é, toda ela é uma rotunda. Uma quadratunda, né? Porque é mais quadrada do que redonda. Olha, Filipe e Carlitos, eu escolhi o pelouro, gostaria de ter o pelouro das rotundas. Não sei se vocês têm essa noção, mas nós até nisso temos aqui algum atraso aqui em termos civilizacional. Nós temos muito poucas rotundas. Quer dizer, já não vou comparar com Viseu e coisas do género, mas temos poucas rotundas. Não sei se temos 10 rotundas no Conselho da Marinha Grande todo, não sei se temos. Eu lembrei-me assim de repente de algumas. Temos ali a entrada sul da zona industrial, que agora tem lá um placar a dizer Marinha Grande, assim uma coisa mal amanhada. Temos a saída para São Pedro, que dá uma desgraça, né? Quer dizer, que é uma rotunda que eu não sei como é que é possível ela ter sido feita, como é que é possível estar há tantos anos assim tão mal feita. Temos a rotunda, temos uma rotunda ao pé dos estaleiros da Câmara, que aquilo, não sei se vocês já repararam, que é uma selva autêntica, que é uma coisa impressionante. Depois tem pequenas rotundas, tens a rotunda de Picacinos, como estavas a dizer, não, como estávamos a falar. Temos uma pequena rotunda nova que nasceu agora na reta da zona industrial, temos uma rotunda pequenina junto ao Intermarché. Em nenhuma destas... Casal Galego tem uma rotunda. Casal Galego tem, então, quer dizer, uma rotunda para alguns, porque há outros que passam por cima. Que é conforme. Nem toda a gente já viu essa rotunda, já lá vi muitos carros a passar por cima. É a chamada rotunda rasteirinha. Essa, por exemplo, essa é artística, né? Se calhar essa é artística. Mas nós, até nisso, não aproveitamos este espaço, porque acabam de ser os espaços nobres de alguma forma, e noutras cidades vê-se isso, para, mais do que embelezar, mas para dar ali alguma identidade àquelas rotundas. Temos aqui 3 rotundas que eu me lembro com alguma identidade. Temos a rotunda do Vidraceiro, portanto, junto ao McDonald's, que representa ali uma parte importante da história da indústria da Marinha Grande. Temos uma rotunda que tem uma obra do Rotários, e temos a rotunda do Vidreiro, que é a rotunda, apesar de tudo, é a rotunda mais simbólica da Marinha Grande, a rotunda mais marcante, mais identificativa, ainda por cima... Estejam os títulos desportivos dos clubes, principalmente é o Marquês de Pombal, é o Marquês de Pombal da Sporting, muito raramente, mas normalmente Benfica. Ainda por cima com uma obra de arte de um artista maranhense, né, do Joaquim Correia, e de por cima referente a uma data importante que é o 18 de janeiro. E aquilo que eu tenho reparado nos últimos dias, não sei se vocês já repararam nisso nas redes sociais, é que está a ser alvo de várias discussões por causa da possibilidade. Esta é uma discussão que já surgiu várias vezes, não é de agora, mas parece que agora é mais premente, ou pode acontecer mesmo, que é a possibilidade de tirar aquela estátua e colocá-la na zona que dizem os mais antigos, que era a zona original que estava prevista esta estátua, que é na meia-lua, ao lado da rotunda, que está encostada ao parque. E a razão, aparentemente, o próprio mestre Joaquim Correia, acho que foi ele que identificou aquele sítio como o sítio ideal, porque a estátua é dividida em 2 partes, é a parte da própria estátua que é visível à distância, portanto, e essa todos nós conhecemos, mas depois tem um mural com gravações e que praticamente ninguém conhece, porque nós não passamos no centro da rotunda. Portanto, esta era uma das razões principais para estar ali daquele lado. E porquê é que eu achei curiosa esta discussão? Para já porque com tanta coisa para a gente, com tanta rotunda, para dar alguma credibilidade, temos que mexer naquela que, apesar de tudo, é que tem mais credibilidade. Independentemente se está bem feito, tirar a estátua de lá ou não está. Mas é aquela, com tanta rotunda precisar de mexer e é naquela que vamos mexer. E depois, porque grande parte das pessoas tinham surgem com opiniões, se vocês fizerem uma buscazita nos grupos da Marinha, vêm lá várias opiniões, mas a maior parte delas não fundamentadas, ou seja, muitos deles não sabem esta parte da história, provavelmente a história é mais longa que isto, eu também não sou assim tão antigo, me recordo dos primórdios desta estátua, mas pronto, e por isso eu acho que eu queria assumir o pelouro das rotundas, não para mexer nesta rotunda, mas em primeiro lugar para fazer mais rotundas, para ver se nós aproximamos aqui da média nacional, e depois para valorizar as outras rotundas, eventualmente com outras obras que daqui a uns anos possam ter aqui algum destaque na nossa cidade.
As rotundas dizem-te alguma coisa, Carlitos? Não, mas eu também não lhes digo a ele. O Carlitos é um dos que passa por Casal Galego, ele nem repara. Possivelmente, possivelmente. Isto o tempo não para e então já estamos aqui quase na reta final. E eu ia-te lançar o desafio, Carlos, de nos falares sobre o teu trabalho atual, que no fundo também é muito por isso que gostávamos de ouvir, porque de facto, aliás, quem for à internet consegue encontrar algumas reportagens sobre, nomeadamente a SIC, sobre o trabalho que desenvolves atualmente e que é a música nos hospitais, não é? Tu fazes parte de uma associação sem fins lucrativos que é a Associação Portuguesa de Música nos Hospitais, fazes parte inclusivamente da direção, em que a presidente da direção é a doutora Ana Jorge, conhecida, foi ministra da Saúde, e portanto tu, para além de fazeres parte da direção, também trabalhas no terreno e vais aos hospitais. E dizes aqui uma coisa que eu não sei muito bem o que é que quer dizer, mas com certeza tu vais falar sobre isto e vais explicar. Dizes que sou doula de fim de vida. Sim. Há uns anos um grupo de pessoas que eram algumas doulas. Doula é parteira. Normalmente doula okay. é mulher que trata, vamos assim. Eu não conhecia este termo, confesso. Mas normalmente é parteira. Mas também há parteiras para quem vai embora, não só para quem está a chegar. Para ajudar a nascer e para ajudar a partir. Precisamente. E houve um curso que ainda existe, já está na terceira leva, acho eu, e eu tirei a primeira, que é exatamente isso, doula de final de vida. Ou seja, isto é complementar à tua... Não pode não ser. Aquilo é um curso de 8 meses, acho eu, assim uma coisa, muito rico, com muitos módulos, com muita gente e virado para os cuidados paliativos, inevitavelmente, não é? Que é onde eu trabalho neste momento, quase só em paliativos, na música, aí tocam-se as duas coisas, mas o que me quer que é uma doula de final de vida, é uma pessoa que, para já, não é da família da pessoa que está ali. E então, algumas tensões que possam haver familiares, normalmente há, não é? É uma pessoa com quem toda a gente, porque quando uma pessoa morre, toda a família é abalada, como é óbvio. Então, quando há uma pessoa que é neutra e está ali com uma presença e com uma escuta ativa, que é uma coisa que eu descobri que é muito difícil de fazer, que é escutar. A escuta ativa é uma coisa muito complicada, que é não julgares e não levares a pessoa para lado nenhum e só estás ali numa presença ativa. É muito importante porque essas pessoas têm muito medo porque passou se calhar muito tempo em que não fizeram aquilo que queriam mesmo fazer e que não disseram mesmo aquilo que queriam dizer e que não tiveram com as pessoas que queriam mesmo estar. Então está ali uma pessoa que está ali para ouvir, para essa pessoa desenrolar tudo o que lhe apetece desenrolar e que precisa desenrolar antes de ir embora. É evidente que este trabalho pressupõe muito mais do que isto, mas isto é a primeira coisa que me vem à mente. Há sempre aquela frase que me faz muita confusão, que é com aquela pessoa já não vale a pena. Vale a pena. Até haver um último suspiro, vale a pena. E é muito importante, não só vale a pena, como é muito importante as pessoas morrerem bem, as pessoas morrem mal, porque têm vergonha de dizer as coisas, porque têm intenções familiares que não conseguiram ultrapassar e depois numa cama de hospital é complicado ultrapassá-las. Então as pessoas morrem muito mal. E depois falamos sobre a minha sugestão, se quiserem, porque cola-se com esta ideia. E eu quis tirar esse curso para saber a perspectiva de algumas pessoas que conheci nesse curso. Não sei se vou exercer tão cedo. Sei que vou exercer isso porque é uma coisa que eu acho que é importante ser feito, mas preciso de aprender mais, porque é uma das coisas que mais responsabilidade eu sinto que tenho e que vou ter em fazer isso. E é muito delicado e tem que saber exatamente o que é que se está a fazer. E eu preciso de aprender mais. E estou em paliativo em 2 hospitais e estou sempre a aprender. E quem me ensina não são os médicos nem os enfermeiros, são as pessoas que lá estão deitadas. As pessoas que lá estão. Sim.
Pronto, mas a tua atividade neste momento, portanto, tu vais às unidades de cuidados paliativos, são sempre as mesmas ou são várias, ou vais a vários? Agora vamos ter mais, felizmente estão a chegar mais apoios e novas oportunidades para vários hospitais, mas agora é o Hospital do Jus, que é um hospital em Cascais, que não é muito conhecido, mas temos instalações incríveis. Mas vocês o que fazem fundamentalmente é levar a música como instrumento para chegar às outras pessoas e para as fazerem, para as fazerem mais felizes, não é? Isso não, mas a música... Não, felizes no sentido de perceberem que às vezes estão envolvidas nos problemas delas que esquecem que um som ou uma imagem ou uma cor são coisas maravilhosas, não é? Coisas a que não damos o valor devido quando se calhar não estamos para aí virados. Não é? Mas tu disseste de uma maneira muito bonita, que é uma ferramenta de conexão. A música, na verdade, nem é o mais importante na música nos hospitais. Isto é uma opinião muito própria. Que a música o que possibilita é abrir a porta para a pessoa. Então, aliás, tu dizes isso, que a música não deve ser intrusiva. Convém que não o seja, não é? Sim, exatamente. Então estabelece uma plataforma de comum, uma plataforma de comunhão, em que depois há a conexão humana. Isso é que é realmente importante. É a conexão humana, de humano para humano. Eu estou aqui para ti. E tu estás aqui para mim. Estamos aqui os dois. Isso é verdadeiramente o que mais importa. A música não pretende animar e não pretende puxar nada. A música, bem escolhida, porque é uma das coisas, também terem um curso para fazer isto, uma das coisas muito importantes é tu não entras num quarto para animar ninguém. Tu entras num quarto para acoplar com música à emoção que está ali a ser dignificada por aquela pessoa. E tu tens que fazer parte dessa dignificação. Não podes... A pessoa está mal e tu vais cantar Don't Worry Be Happy. Não, eu aprendi isso da pior maneira. Eu aprendi isso mesmo com essa música da pior maneira. E já há muitos anos. E então tu vais ali dar dignidade a uma coisa que está a ser sentida. Não vais mudar nada, vais só estar presente. Entendes? Então, pronto, é isso. A música nos hospitais é o projeto mais importante da minha vida desde sempre. Porque ensina-me muitas coisas e aponta-me para o que realmente eu acho que é importante, que é a conexão humana. Ou seja, à primeira vista, aquilo que parecia poder não ter trabalho nenhum de retaguarda, no fundo acaba por ter bastante trabalho de retaguarda, ou seja, vocês não chegam lá e por isso simplesmente vão dois acordes. Fora as primeiras vezes que eu fui, eu nunca tinha estado tão nervoso a tocar. Nenhum concerto fiquei tão nervoso como fui para as primeiras intervenções hospitalares. Hiper nervoso, porque há muito trabalho e há muito... Já estás num hospital. Estás num hospital, há médicos, há máquinas, tens que saber estar num hospital, tens que ter uma visão quase 360 graus, porque não podes atrapalhar o trabalho dos profissionais. Logo, há isso, logo. E depois, a intuição. E quando tu estás nervoso, a tua intuição fica mais difícil fica com menos capacidade. E felizmente agora que eu já não tenho esses nervos, porque no início não conseguia perceber nada, era um desastre. Porque é muito difícil, tu estás em frente a pessoas que estão fragilizadas e tu até sentes um bocadinho mal, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? E depois vais aprendendo com o tempo que faz todo o sentido. Principalmente quando as pessoas estão há muito tempo num sítio que, epá, já estão fartinhas de ali estar, não é? Quando são novas, quando chegam pessoas novas, vai ser difícil hoje, porque as pessoas novas não querem nada, quem está sozinho, não sei o quê, passado uma semana ou duas, já querem muito. Isso é a minha experiência. É um projeto muito bonito. Esta intervenção da música nos hospitais, isto já começou há uns anos e começou, penso que fora de Portugal, não é? Começou com um brasileiro chamado Vitor Flusser. Ele fez isso, acho que no Brasil, numa escola, ou o que é que foi, depois foi para Estrasburgo. Foi aí que a doutora Ana Jorge viu esse projeto, agarrou no Vitor Flusser, trouxe-o para Portugal para ele ensinar as pessoas a fazer aquilo. E isso foi há 15 anos. Fez 15 anos este ano. E eu entrei há 5, mais ou menos. Como é que tu vês isto? Como um trabalho, uma profissão, um desígnio? Sim, estás ao serviço, é um trabalho e estás ao serviço.
é um serviço que tem que ser feito. Sim. E não só nos hospitais, porque há aí uma coisa que eu também acho que é importante da sociedade observar, que é nas prisões, não é? Que as pessoas estão fechadas e esquecem-se quem é que são, saem de lá piores. Então, já fiz um projeto que vai começar em janeiro no estabelecimento prisional de Lisboa. Porque é muito importante as pessoas que estão esquecidas, como nos cuidados paliativos acontece muito, e acho que as pessoas ficariam surpreendidas se soubessem a realidade dos cuidados paliativos, porque é aflitivo. Muitas das vezes é aflitivo. E as prisões, eu nunca entrei numa prisão, mas acho que é também. Porque as pessoas saem de lá piores e não são ouvidas. As pessoas têm que ser ouvidas. As pessoas todas devem ser ouvidas. E isso é em todo lado. Então, se há sítios onde isso não acontece com tanta regularidade, é aí que o serviço tem que ser feito. É estar ao serviço. Vocês são muitas pessoas a tocar, são muitos músicos? Agora acho que são tipo 15 ou... Epá, oscila muito. Mas já foram... Temos 30 e tal músicos. Só que aquilo é part-time, não é? Para mim, não é part-time. Porque eu... Dedicaste àquilo? Entreguei-me àquilo. E agora vai haver mais trabalho, felizmente. E isto é financiado como? Através de candidaturas a projetos? Ou de... Sim. É de várias maneiras. Mas sim, candidaturas e de... sim, a maior parte das vezes é candidatura. Essa parte não sou eu que Sim, faço, mas era só para nós também percebermos. Sei que é assim com Santa Casa, foi a maior parte das intervenções, mas há outras instituições que também apoiam. E eu presumo, pelo aquilo que tenho visto e ouvido, que de facto o retorno para vocês é fantástico, não é? Sim. Pá, há uma história que eu conto sempre, que é porque aquilo também é em lares, não é só em hospitais, só que agora eu não estou em nenhum lar. Mas eu, quando estava a fazer o meu estágio, estava num lar e conheci um senhor que estava lá amarrado numa cadeira, eles dizem imobilizado, mas o homem estava amarrado. E não falava, e só emitia uns sons, não se percebia nada do que ele dizia. E acho que já não falava há uns tempos. E era aquela história do aqui já não há nada a fazer. Pronto, o homem está assim, e eu encontrei a esposa dele, perguntei-lhe onde é que era, e ela disse-me Castelo Branco. E eu, na semana a seguir, levei uma música de Castelo Branco, toda bem decoradinha, pus-me assim, de coque, nós estamos sempre ao nível dos olhos das pessoas, quase sempre. Então lancei a música, a ver o que era aquilo, o que é que dava, o que é que acontecia. E o homem falou, ele disse, essa música é da minha terra, as enfermeiras estavam no quarto, por acaso, olha, então, mas o homem fala. Esse homem foi resgatado com uma música da terra dele, durante 10 minutos ele estava ali, e não só estava ali, ele estava ali e estava bem. Porque como eu estava de cócoras, o gajo de repente começa-se a rir, e eu pronto, já o perdi outra vez. Mas não, o gajo começa a apontar para mim e diz, tu parece que estás a cagar, porque eu estava naquela posição. Então não só o homem estava resgatado, como ele estava bem, estava com sentido de humor. Ele tinha uma demência muito importante, pronto, era a situação dele. Mas naquela altura, a música devolveu à comunicação. Né? E depois, quando saímos do quarto, olhámos para trás e vimos que o homem fechou outra vez, voltou outra vez. Mas a música quando eu saio daquele quarto, eu penso assim, isto é muito poderoso, isto tem que ser feito com muita cabeça. É uma responsabilidade muito grande, quer dizer, eu não quero entrar aqui em coisas muito polémicas, mas tu podes libertar uma pessoa no sofrimento e essa pessoa morrer porque sente que a música a liberta. Isto pode acontecer. Então é um trabalho muito importante, de muita responsabilidade e muito delicado. E é o meu trabalho da vida. Eu adoro. Pois, rapaz, confesso que nunca tinha falado contigo sobre isto. Confesso, não confesso nada, porque nós também vemos de vez em quando, não é? Portanto, nunca aconteceu. E de facto o plágio, tem sido pródigo neste tipo de nós percebermos as coisas que amigos nossos e pessoas conterrâneos nossos fazem, o valor dessas coisas e a entrega com que o fazem, o amor e a determinação com que o fazem. Olha, nós estamos mesmo quase a terminar, se calhar íamos passar às sugestões. Eu não sei se relativamente à questão da música nos hospitais, se queres acrescentar mais alguma coisa, se calhar houve coisas que eu não perguntei, eventualmente. Isto é uma conversa, não é propriamente uma entrevista. Se calhar há coisas que seriam eventualmente relevantes e que eu posso
podemos não ter falado sobre elas. Eu acho que o mais importante está dito é a conexão humana através de uma ferramenta que é a música. Diz-me só uma coisa, tu não tocas, quer dizer, também tocas música tua nessas intervenções? Não. Não? Não. Isso não dá, porque ficas muito ligado à tua música e aquilo que se pretende é conectar com a pessoa e com a tua música. Seria muito estranho, não consigo fazer isso. Eu depois, se calhar, a seguir, aliás, eu até posso adiantar já, porque isso também tinha a ver um bocado com a minha sugestão e com um podcast que tu tens, e que se chama Música Terapêutica. Não, chama-se Pílulas de Saber e Sabedoria. Exatamente. Pronto, Sim. E depois cada episódio tem o nome de música terapêutica e depois tem um título. Pronto. Sim. E eu presumia que essa música seria tua. Essa é, mas isso é um podcast inventado, pensado pela doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativista brasileira, que eu conheci no Brasil, porque ela fazia um curso de, acho que era 8 meses, era uma vez por mês, mas 8 meses. E eu só queria tirar o módulo de espiritualidade, porque também não ia para São Paulo uma vez por mês, senão ninguém aguenta, não é? E disseram-me que não. Mas sim, porque sim, e consegui convencê-las. 2 ou 3 mails, consegui convencê-las e fui lá. E conheci essa médica, que ficámos amigos, logo nesse dia fomos jantar, uma coisa que se chama Death Over Dinner, que é uma coisa que ainda não foi feita cá em Portugal, mas em breve vai ser feita. Que é basicamente pessoas a falarem sobre a morte, desmistificar a morte, não é? Ao jantar. E foi logo no dia que eu cheguei, no dia a seguir, foi isso. E depois fiz o curso, fiz aqueles dias de curso, e conhecia. E depois ela veio cá a Portugal, e estive com ela várias vezes, em palestras, convidei-a para conhecer amigas minhas e amigos meus que se dedicam também a este tema, para trocarem ideias, pessoas já com uma background muito grande, já que trabalham nesta área há muito tempo, e eu, falava com elas, eu acho que vocês têm que falar, têm que se conhecer. Então punha essa pessoa a falar com algumas pessoas, e inclusive comigo, porque ensinam muita coisa. E ensinou muita coisa. Se quiseres passar para a sugestão, foi com este livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, desta doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro que é desconceituoso, fala de uma maneira muito pessoal dela, em que ela percebe a importância que é desmistificar o que é a morte, não é? Que a morte faz parte da vida e que... Então é um livro que eu aconselho mesmo muito. E em relação ao podcast, ela quis fazer esse podcast com muita gente, pessoal da meditação, poetas, alguns portugueses, mas muito pouco, 1 ou 2 portugueses, atores, lembro-me que o António Fagundes leu 1 ou 2 poemas, médicos, técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e ela queria um músico. E foi com uma alegria imensa que eu aceitei este projeto, que foi muito difícil, porque tens que fazer música ali a martelo, estás a ver? Correu bem, porque tu vais-te posicionando e vais com a meditação e vais pensando naquilo que é importante, então a música vai surgindo de uma maneira mais ou menos natural. Mas é muito difícil porque é muito em cima, tens que fazer uma música por semana, isso é muito... Eu andava cadavérico nessa altura. A tua sugestão não fica por aí, não é? Tens aí uma outra sugestão que é o trabalho da Yoko Sen. Sim. Ou tu, não sei. É uma japonesa que mora nos Estados Unidos e que, quando eu estava a estudar por iniciativa própria o ambiente sonoro hospitalar, que é horrível em todos os hospitais. Não há nenhum que tenha um bom ambiente sonoro. E não é só em hospitais, na rua, nas lojas, há muito ruído. Sobretudo quando há ralis, não é? Então quando há ralis, parecem tigres a ronronar. Bom, onde é que eu estava? A Yoko Sen. A Yoko Sen é uma pessoa muito especial. Eu falei com ela quando estava a pesquisar, encontrei o nome dela, encontrei uma TED Talk dela e depois fui falar com ela à cara podre, que eu agora faço as coisas assim, aparentemente. E
e perguntei-lhe o que é que era a experiência dela, então o que lhe aconteceu. É uma pessoa muito, muito sensitiva, muito sensível, e teve 3 meses num hospital, estava doente, e é música ela. Então, as máquinas que estavam lá faziam um acorde muito complicado dela tolerar, e era muito tempo, então aquilo foi uma tortura para ela, porque não há nenhuma razão para as máquinas não serem simpáticas umas com as outras, a nível sonoro. E para já não têm que ter aqueles sons super robóticos. Não há razão nenhuma. E aquilo é assim desde 80, desde 1980. E pode ser mudado. Tanto pode que ela contactou os fabricantes das máquinas dos hospitais e está a fazer sons para essas máquinas. Está a perceber como é que isso pode ser feito, porque tem que ser um alerta, não é? Os sons existem porque são alertas. Mas não tem que ser disruptivos a nível harmónico, não é? E então ela está a trabalhar nisso, que é uma coisa incrível, um trabalho lindíssimo que ela está a fazer. Depois ela faz música ambiental, músicas muito bonitas, e ela percebe a importância do ambiente sonoro em hospitais. Não só com as máquinas, as pessoas fazem... Para já há uma máquina que faz muito mais barulho do que todas. Essa, felizmente, é fácil de desligar, que é a televisão. Às vezes há quartos sem ninguém lá dentro, com televisões em altos berros. Essas vamos lá e pumba, desligamos. Está resolvido. Mas as outras não pode ser assim. E ela está a tratar das outras. Mas também as pessoas. As pessoas às vezes gritam de um lado para o outro nos corredores. É impressionante. É impressionante. Eu acho que é uma maneira das pessoas se sentirem um bocadinho melhor à volta daquilo tudo. Então querem sentir que estão ali no seu pátio e com os amigos e não sei o quê, que acabam por fazer amigos profissionais que ficam muito próximos uns dos outros. Entende-se, mas vamos não gritar quando as pessoas estão ali mais fragilizadas. Mas pronto, isto fica polémico muito rapidamente. É melhor por aí. É só para dizer que o ambiente hospitalar está a ser pensado por esta mulher, que é japonesa, e é um trabalho lindíssimo. Entretanto, pôs-me em contato com uma equipa da Universidade do Minho que também está a pensar como é que essas coisas podem ser evitadas. Não só isso, como também o erro humano ao ler as máquinas, ao ler os mostradores das máquinas, porque diz que há uma porcentagem muito grande de erro humano, porque não conseguem ler as máquinas, porque as máquinas têm uns mostradores muito antigos, muito pobrezinhos, não é? Quando hoje há computadores e vê-se tudo e sem margem para dúvidas, olhas para um ecrã e sabes o que é que vês, as máquinas não têm razão para ser assim, têm que ter mostradores melhores e eles estão a trabalhar nisso. Acabei por conhecer essa equipa da Universidade do Minho pela japonesa, que é engraçado. Bruno, a tua sugestão tem a ver com teatro, não é? Tem a ver com teatro, é o grupo Teatro à Solta, que está na Comeira. No entanto, esta peça que eles vão apresentar... Carlito, eu aproveito só para também um parênteses e peço imensa desculpa de estar a interromper, mas eu não sei se isto, eu estou a dizer a ti, mas no fundo estou a dizer para toda a gente, que eu não sei se as pessoas sabem, mas a coletividade da Comeira tem um grupo de teatro residente, profissional. Isto é muito giro, quer dizer, numa coletividade com a dimensão da Associação da Comeira ter este tipo de iniciativas, que é muito engraçado. Desculpa lá, Bruno. Sim, não, é importante isso, é um projeto que é de pessoas da Marinha, mas não só, e estão na Comeira. Neste caso vão apresentar uma peça na Ordem, penso que era na Comeira, agora é na Ordem, na SBR 1º de Janeiro, mas é uma peça que já apresentaram na Comeira, chama-se Na Língua de Camões. É uma peça muito gira, os atores são muito bons, parece-me que são muito bons. A peça também é muito gira, relata aqui um bocadinho aqui a história e os feitos dos portugueses, na perspectiva dos Lusíadas, e é giro, porque é uma história que eu levei, portanto, as minhas filhas, portanto, 2 delas, portanto, dos 8, 12, até à minha idade, né, que é muito mais que elas, e todos gostámos. Portanto, acho que é uma peça engraçada e é transversal à família. Portanto, aquilo que sugiro é no dia 30, às 21h30, na coletividade da Ordem, na SBR 1º de Janeiro, portanto, poderem ver o teatro, neste caso a Companhia Teatro à Solta, com a peça na Língua de Camões. Olha, eu vou só recordar a minha sugestão, que já ficou mais ou menos dita e que tem a ver precisamente com o podcast que estávamos a falar há pouco. Portanto, eu vou só recapitular: Pílulas de Saber e de Sabedoria, é o nome do podcast. Pode ser visto em www.humanavida.com.br. Eu penso que estão disponíveis 10 ou 11, salvo erro, pelo menos para aquilo que eu vi. Não sei se tens
Da minha parte é à volta disso, mas aquilo são muitos. Sim, eu estou a falar os teus por força de razão, não é? E já agora quero também sugerir a música do Carlitos, que está aí, também pode ser vista aí nas diversas plataformas, e isto vale o que vale, não é? Eu tenho mau gosto, mas pronto. Olha, antes das despedidas, Bruno, põe aí aquela música irritante. Eu vou perguntar ao Carlitos o que é que dizem os teus olhos. Olha-me agora, sério. Nós somos o plágio. Nós temos o prazer de viver o sabor da tristeza, da dor, da desesperança. Um caminho de felicidade autêntica segue a roda. Às vezes o que está em cima cai e o que está em baixo eleva-se e assume outro significado. Quando honramos... O que é que dizem os meus olhos? Olha, hoje dizem que estou com sono porque dormi muito mal. Ontem tive um aniversário. Olha, os meus olhos dizem que Cassete Pirata é uma banda do caraças. Fui ver ontem ao Teatro Maria Matos e fiquei deliciado com eles. E depois saí um bocadito e dormi mal. Portanto, os teus olhos dizem mais uma sugestão. Cassete Pirata. Quem puder que veja ou ouça, não é? Sim, é bom. Bons músicos, muito bons músicos. Olha, Carlos, isto passou muito rápido. Para mim foi um prazer muito grande ter-te aqui connosco. Penso que para o Bruno foi igual. Isso mesmo. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, mais uma vez. E despeço-me de todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Na próxima semana, com o Bruno Lemos aos comandos, vamos ter mais um plágio e mais um convidado fantástico, de certeza absoluta, como são todos os convidados que temos tido até hoje. Então, obrigado, muito obrigado. Obrigado. Até à próxima.